Prezado aluno, seja bem-vindo à disciplina Fundamentos Teóricos e Metodológicos da História. Neste primeiro capítulo, temos como objetivo principal a análise do papel docente no ensino de História, nesse processo de construção do conhecimento através dos conteúdos da disciplina, refletindo sobre o porquê e para que ensinar e aprender no ensino fundamental. A história e o ensino de história. A história serve para que o homem conheça a si mesmo, assim como as suas afinidades e diferenças em relação aos outros. Filósofos, historiadores, poetas e teólogos têm na história um cenário para a exposição e reconstituição de determinados acontecimentos. Não é comum o uso sistemático de fontes. Tampouco escrevem longos relatos e narrativas em que o foco é a busca das origens das civilizações e a exposição do desenrolar dos acontecimentos através dos séculos. A historiografia contemporânea desenvolveu-se no século XIX, quando os estudiosos da história são influenciados pela ideia de produzir conhecimentos fiéis aos fatos, comprovando-os através de fontes históricas. Entre o final do século XIX e o início do século XX, a tendência da história predominante nas universidades europeias deixa bem claro a ênfase no relato dos acontecimentos políticos e militares e nas relações internacionais entre Estados. Formulação de métodos específicos da disciplina. Resistência à generalização e abstração das ciências sociais e a intromissão de qualquer dimensão social ou econômica para o entendimento do fato histórico. Enfim, uma história política a serviço do poder legitimado, que recusava a teoria e adotava a narrativa como fio condutor. O que é história? O que você pensa sobre os fatos e acontecimentos do passado? Sabe-se que desde a antiguidade muito se escreveu sobre a história, ou seja, produz-se história contando de uma pessoa para outra. É isso mesmo, uma pessoa fala, a outra fala também e assim vai. As narrativas e relatos históricos originavam-se da vivência, dos depoimentos orais obtidos no cotidiano e da pesquisa em outras fontes, escritas ou não, que trataram da história ou que se valeram dela para pensar a humanidade. Contudo, os historiadores não produziram uma reflexão sobre o método historiográfico. E ainda era uma história sem reflexão. Foi somente a partir do século XVIII que começaram a aparecer as matrizes explicativas da evolução das sociedades. Com o desenvolvimento do pensamento iluminista, ampliaram-se os recursos de análise e de investigação, abrindo espaço para a historiografia contemporânea, pois, como sabemos, esta é a marca do iluminismo, a razão. Pois é, esta historiografia contemporânea se desenvolveu no século XIX e é neste momento que os estudiosos da história são influenciados pela ideia de produzir conhecimentos fiéis aos fatos. Mas era preciso comprová-los. Como? Através das fontes históricas disponíveis. E essa comprovação dos fatos foi de extrema importância histórica, pois favoreceu o resgate dos acervos documentais e a criação de institutos e centros de pesquisas, museus, arquivos e academias especializadas. Imagine como é interessante o uso do arquivo e o desenvolvimento da pesquisa sobrepõe-se, é superior, está acima da imaginação, da retórica e do pensamento livre do historiador. Há também a mudança do livro de história. Em suas páginas se leem as explicações oriundas de sólido material empírico, ao sabor das fontes e do arsenal de técnicas desenvolvidas pelos eruditos. Pois bem, querido aluno, do
curso de pedagogia? No século XIX, foram criadas as normas para escrever a história. A pesquisa e a escrita do texto histórico transformaram-se numa atividade profissional de historiadores e de professores. A historiografia do século XIX tem suas próprias marcas. De acordo com Júlio Casanova, os historiadores fixam-se no caráter científico da história. Em nossos estudos, destacamos 3 métodos que norteiam a ciência histórica: o positivismo, o materialismo histórico e a nova história. O positivismo foi considerado o mais tradicional no ensino de história e desenvolveu-se no século XIX. Esta doutrina afirma que todos os fatos sociais devem seguir uma natureza científica. O positivismo mantém a visão do grande herói. Como exemplo, citamos Dom Pedro na independência do Brasil. Desta forma, é considerada uma ciência estática, pois valoriza somente as ações ligadas às pessoas que detêm o poder. Assim, o professor é aquele que se prende à citação de datas e nomes dos heróis. Uma metodologia de ensino onde os alunos são apenas espectadores, ouvintes, não participam da aula. Ordem e progresso. Para confirmar a influência positivista em nosso país, destaca-se a nossa bandeira, que traz o lema de Augusto Conte, com a máxima política positivista: amor como princípio e ordem como base, e o progresso como meta, representando as aspirações de uma sociedade justa, fraterna e progressista. E o materialismo histórico? Foi desenvolvido por Karl Marx e Engels. Afirma que o fato histórico traz em si contradições responsáveis pela sua transformação e dá origem a um novo fato. O processo histórico, também conhecido por processo dialético. Marx e Engels revolucionam a história quando colocam os trabalhadores, as pessoas simples e humildes da população, como protagonistas desse processo. Afirmam ainda que para produzir riqueza, todos os elementos responsáveis pela produção de material formam esse conjunto de base material, como as ferramentas e as máquinas necessárias para a produção ou para a terra, mas sabe-se que não depende de materiais. Para haver produção, depende das relações de produção entre aquele que produz, ou seja, o próprio trabalhador, e o proprietário dos meios de produção. Mas como era de se esperar, surgiram conflitos entre os dois grupos, produtores e proprietários. Esses conflitos levaram a mudanças na infraestrutura das sociedades. Permitiram uma explosão de revoluções sociais que levaram a mudanças significativas. Por isso, pode-se concluir que a contribuição máxima e fundamental do marxismo foi ter colocado os camponeses e operários como sujeitos do processo histórico. Pode-se afirmar com isso que, em uma visão materialista da educação, por exemplo, a independência do Brasil ocorreu dentro de um processo que teve início com os movimentos sociais que ocorreram antes do dia 7 de setembro do ano de 1822. E enquanto método de ensino, percebe-se que as aulas permanecem positivistas. Sabe por quê? Porque continuam baseadas na explicação oral do professor, que logo a seguir irá cobrar do seu aluno resultados positivos. O aluno continua sendo agente passivo neste processo. Não se estimula a análise e a reflexão crítica. E a nova história? Esta, conhecida como História das Mentalidades, tem provocado interessantes transformações nas pesquisas sobre os fatos históricos. A nova história, segundo a Márcia Hipólite, tem como característica principal
a utilização de certos tipos de métodos que irão analisar e investigar detalhadamente as mudanças ocorridas na maneira de pensar e de agir das pessoas ao longo do tempo. Segundo Ciro Flammarion, a história se apresenta hoje como uma ciência em plena evolução. As certezas ou verdades definitivas da historiografia positiva pertencem ao passado. Nova história e a prática em sala de aula. Vamos voltar ao exemplo da independência do Brasil. O professor levaria seus alunos à reflexão acerca do tema e à construção de conceitos, a partir da avaliação das diversas situações políticas, sociais, econômicas e culturais da população brasileira hoje, com o uso de noticiários e vídeos com características mais próximas de sua realidade, comunidade e a história da sua própria família. Márcia Hipólite diz que a história é uma ciência que estuda o presente das diferentes sociedades e abre um diálogo com as que viveram no passado, com a finalidade de analisar as mais diferentes maneiras de viver da humanidade em diversos tempos e espaços. Talvez você esteja se perguntando: por que é preciso estudar estes conteúdos de história? Pois bem, o nosso objetivo é levar você, aluno do curso de Pedagogia, a uma reflexão acerca das mudanças ocorridas na nossa história e, ao mesmo tempo, ter a curiosidade de estudar mais a disciplina, ter prazer em ensiná-la e passar este mesmo prazer em aprender para as nossas crianças. Assim, encerramos a nossa primeira unidade, mas peço a você, leia os conteúdos do livro que você recebeu para que tenha melhor êxito na disciplina. Faça os exercícios e tire as suas dúvidas. A videoaula é apenas uma síntese dos conteúdos. E lembre-se, um bom professor é com certeza um bom leitor e o seu aluno se espelha em você. Até a próxima unidade.